Estamos iniciando mais uma semana e essa é a nossa atividade 4 de língua portuguesa e literatura. Vocês terão 2 semanas para realizar a atividade, do dia 31 de agosto até o dia 11 de setembro, totalizando 10 aulas. E os exercícios que nós iremos responder são os exercícios do caderno do aluno, volume 3, terceiro bimestre, tá? Então, das páginas 99 até a 101. Se você puder fazer as atividades juntamente comigo, pausando o vídeo e respondendo as questões, será ótimo. Então, nós vamos primeiro analisar essa charge. A charge ela é constituída tanto da linguagem verbal quanto não verbal. Na maioria dos casos, utiliza-se as duas linguagens, mas existem casos em que só a linguagem não verbal é suficiente. Que leitura você faz da charge, considerando a linguagem não verbal? A linguagem verbal é a linguagem que utiliza as palavras, e a linguagem não verbal é a que vai utilizar outros recursos, como imagens, desenhos, sinais, símbolos, entre outros. Então, você vai fazer a leitura principalmente prestando atenção na linguagem não verbal, que são os desenhos aqui. Então, que leitura que você faz da charge? O que você vê na imagem? O que você compreende dessa imagem? É isso que você vai colocar aqui na 1. Que relação é possível estabelecer entre as linguagens verbal e não verbal? Né? A gente pode perceber essa relação de que as linguagens elas se complementam. Uma vai auxiliar a outra na compreensão global do texto. Então é isso que você vai colocar aí. A que fato ocorrido em nosso país a charge faz referência? Não é necessário retomar a imagem apresentada na atividade da reportagem. Aqui, no próprio texto, você vai conseguir identificar, principalmente na linguagem verbal. Agora nós vamos falar do poema do século XIX, que é o poema do Augusto dos Anjos. Então, tendo como base o mote, o tema, a consciência, leia o poema a seguir e faça associação de seu conteúdo com os dias atuais. Pense no desastre ocorrido em Brumadinho, nas enchentes urbanas que assolaram o país, entre outros acontecimentos que envolvem o ser humano e sua atuação no lugar onde vive. Então, nós vamos fazer a leitura pensando principalmente no tema consciência e nesses problemas todos que aconteceram, esses acontecimentos que envolveram o ser humano e sua atuação. Ou seja, o grau de responsabilidade nesses desastres. O morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora? Vede. Na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra, imperceptivelmente, em nosso quarto. Aqui está escrito que há 2 séculos o poeta Augusto dos Anjos escreveu poemas que o diferenciaram da escrita de seus antecessores e de seus contemporâneos, e um deles é esse poema aqui, O Morcego. O poema mostra uma visão pessimista da vida e do ser humano? Mostra sempre o lado negativo da vida e do ser humano? Para que a gente possa responder isso, é preciso compreender o texto. Então, vou fazer uma leitura aqui do que o texto quer dizer e vocês vão conseguir responder. Então, à meia-noite, o eu lírico aquele se recolhe para o quarto dele. E ele diz, meu Deus, e este morcego? E agora? Né? Na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo escaldante molho. Quer dizer que ele sente a garganta seca e, ao mesmo tempo, ardendo. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Então ele está tremendo, ele está com medo, ele fecha o ferrolho, então ele fecha a porta e olha para o teto e ainda vê o morcego lá, circulando ele sobre a rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Então ele pega o pau, chega a tocar no morcego e a alma dele se concentra. Nossa, que ventre produziu tão feio parto? Então ele se admira, né? E se pergunta ao mesmo tempo. A consciência humana é este morcego. Então aqui está a chave do entendimento do texto.
Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então, para eu chamar a consciência humana de morcego, de um ser noturno, sombrio, que vem me perturbar à noite, é porque essa minha consciência ela está pesada por algo que eu fiz, algo ruim que vem me perturbar à noite. Então, o texto O Morcego utiliza aí uma metáfora. O morcego seria essa consciência humana, essa consciência pesada, né? Que vem perturbar ele. Uma hora vem perturbá-lo à noite que ele faz de tudo para espantar, para fazer de conta que nada aconteceu. Então, o poema mostra essa visão pessimista, esse lado negativo da vida, o lado negativo do ser humano. Você vai colocar aqui. Quanto aos desastres naturais e provocados contra o meio ambiente, você considera que a consciência humana atualmente vem em segundo plano? Então, pensando, por exemplo, nesse desastre de Brumadinho, você acha que a consciência vem em segundo plano? O que é que vem em primeiro plano, né? Sempre vem os interesses, o dinheiro, né? A consciência vem em segundo plano? E é a mesma daquela trabalhada pelo Augusto dos Anjos no poema? É a mesma consciência? Né? Essa consciência que à noite vem perturbar, vocês vão colocar aí. Então aqui nós temos algumas informações sobre Augusto dos Anjos. O nome completo dele era Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Ele nasceu na Paraíba no dia 22 de abril de 1884. Foi um dos poetas mais críticos do simbolismo. Também foi um importante poeta do pré-modernismo, segundo alguns críticos. Em sua obra é possível reconhecer as raízes do simbolismo, tais como o gosto pela morte, a presença da angústia, a utilização de metáforas e de vocabulário mórbido. A gente já observou aí no texto dele. Depois a gente vai estudar o parnasianismo e nós vamos verificar um pouquinho mais da obra desse grande autor. Ele tinha esse tom pessimista e por isso que ele foi incompreendido na época. As pessoas sentiam um certo estranhamento com seus poemas, na sua obra. E aí, pensando nisso, a gente vai responder aqui a questão 6. Qual a primeira impressão que o poema provocou em você? Você se sentiu estranho, um certo estranhamento? O que você sentiu, você vai colocar aqui. O título Morcego provoca expectativas com relação à leitura do poema? Quando você leu lá o título O Morcego, do que você imaginou que esse texto iria falar? Você pode colocar aqui. E o que a figura do morcego pode representar nesse texto, que a gente já discutiu essa questão, né, da consciência pesada e das pessoas. 8. Assim como a palavra que intitula o poema, que outras palavras empregadas pelo poeta podem causar estranhamento? Então você vai copiar as palavras do poema que você sentiu, que te causaram estranhamento. Na primeira estrofe, há um momento em que o eu lírico mostra-se assombrado. Então, você vai lá e vai copiar esse verso em que ele está assombrado. Então, primeira estrofe, estou me referindo aqui, ó, da meia-noite até a palavra molho. Você vai copiar um verso. Um desses 4 versos aqui demonstra que o eu lírico está assombrado. Como você interpreta os versos na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, igno e escaldante molho? Eu também já falei para vocês o que o verso significa, né? Dessa sensação da garganta, ao mesmo tempo que está seca, ele sente queimar, né? Na segunda e terceira estrofes, o eu lírico parece estar temeroso diante da situação em que se encontra. Isso a gente já sabe. Agora, identifique nos versos passagens que demonstram o desejo de se livrar do morcego. Então, você vai pegar os trechinhos, não precisa copiar o verso inteiro, em que mostra que ele está querendo se livrar do morcego. O que ele faz para espantar esse morcego? E 12. Como se denomina este poema, considerando sua forma composicional, versos e estrofes? Então, você vai pesquisar como é que chama o poema que tem na primeira estrofe 4 versos, depois mais 4 versos, 3 versos e 3 versos, tá? É um poema formado de 4 estrofes, as 2 primeiras são de 4 versos, que é o quarteto, e as 2 últimas de 3 versos, que é o terceto. Então, esse poema tem 2 quartetos e 2 tercetos. Você vai pesquisar na internet como é que chama o poema que tem essa composição, essa estrutura. E aí a gente termina essa atividade aqui e a gente se vê na semana que vem.